Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo. Aqui é João Oliver. Já dá o like, compartilha, se inscreve no canal e coloca a sua opinião aí nos comentários. E hoje o tema é algo que me tocou muito profundamente de forma emocional e que eu levo isso para minha vida até hoje, pois isso em crianças fazem elas desenvolverem um problema, tá, mental e emocional muito grande, que é a comparação. E do porquê que você tem que desprezar a comparação da mesma forma como eu desprezo profundamente ela, tá? Primeiramente, vamos entender o que é comparação. Comparação é quando você pega uma pessoa ou alguma coisa que está em uma situação específica e você faz uma análise, né? Comparando basicamente, você fazendo, vendo os pontos negativos, os pontos positivos de tal pessoa ou de tal coisa em uma certa condição ou situação, com outra pessoa geralmente em outra condição, geralmente numa condição melhor ou numa situação melhor. E por que eu odeio profundamente a comparação? Primeiramente, vou citar um caso pessoal meu e que eu levo para minha vida. E que eu imagino que muitos já tenham passado, e por isso que eu quero citar esse caso. Quando eu era criança, eu era muito comparado com as outras crianças, pois alguns professores, inclusive minha família, como eu tinha um desempenho melhor na escola, as pessoas, elas me elogiavam, me vangloriavam e colocavam um peso enorme em mim, porque eles acreditavam, né, que eu teria um futuro promissor pela frente. E o fator é que isso não tem problema. É bom você estar incentivando a pessoa. Mas qual que era o problema principal desse fator? É que eles não me elogiavam em si. Eles me elogiavam me comparando com outras crianças. E o que isso gera de problema quando você compara de forma positiva alguém? O problema que gera é que você faz essa pessoa se tornar orgulhosa e faz essa pessoa se tornar com uma autoestima muito elevada, e isso pode prejudicá-la na sua vida social. Inclusive, eu tive muito problema com isso, porque como as pessoas mais velhas, quando eu era criança, me taxavam como alguém mais capaz, isso fazia com que as pessoas da minha idade, as crianças da minha idade, se afastassem de mim, porque elas, logicamente, não gostavam de ser comparadas com outras. Então, isso me afetou de uma forma no âmbito social. Então, eu senti o efeito negativo de ser comparado positivamente com outras pessoas. Só que depois, quando eu cresci, aconteceu também o inverso. Que, enquanto quando você compara a outra pessoa com outras pessoas, alegando que aquela pessoa é mais capaz, ou seja, de forma positiva, o que você gera? Você gera afastamento de pessoas da mesma idade que ela. Então você acaba criando uma rixa, ainda mais, por exemplo, se for uma pessoa muito próxima a você, por exemplo, como irmão, você acaba criando uma rixa desnecessária entre aquelas pessoas que você está comparando, e você tende a entristecer algum, né? E tende a elogiar outro. Só que elogiar outro de forma que vai prejudicá-lo mentalmente, por ele acabar tendo uma visão distorcida do mundo. Enquanto o outro efeito, quando você compara de forma negativa, que é o que eu vou falar agora, que foi quando eu já tinha me tornado praticamente um adolescente, e eu comecei a ser comparado com outros adolescentes em questão de renda, em questão de trabalho, em questão de hábitos, de rotina, de coisas que eu fazia que outras pessoas não faziam. E minha mãe fez muito isso, e principalmente com o fator de igreja, pois eu nunca, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, mas eu nunca gostei, por exemplo, muito de grupos de oração, grupos de jovem. Pois havia algumas coisas
pelo menos na igreja que eu frequentava, que eu não concordava. Que seriam, por exemplo, muitos jovens que iam lá para rezar, mas depois da igreja eles iam lá e simplesmente faziam coisas que, para mim, não eram coisas que eu considerava dignas, entendeu? De alguém que realmente está na igreja. Porque eu imagino que quando você está na igreja, apesar de nós sermos pecadores, você está lá buscando melhorar e não cometer erros, os mesmos erros. Só que aí as pessoas iam para a igreja, saíam da igreja e fazia tudo o que era o contrário do que a igreja pregava. E essa hipocrisia me deixava angustiado. Só que, por exemplo, em grupo de oração, eu era julgado pelos meus pais. E eles comparavam eu com os filhos daqueles que iam. E qual que é o problema muito disso? E também acontece isso muito atualmente nas redes sociais, porque as redes sociais elas querem vender alguma coisa para chamar a sua atenção e geralmente ela vende um estilo de vida, a aparência de pessoas que são surreais e inalcançáveis, que elas querem te vender isso para chamar a sua atenção. E essa comparação, seja por redes sociais ou seja por outras pessoas, em que comparam você como se você estivesse numa situação, numa condição pior que alguém, e comparando com alguém que está numa situação melhor ou que tem hábitos diferentes, o que isso faz? Isso faz você ter uma revolta e você ter uma baixa autoestima, como se você não fosse o suficiente para o mundo, entendeu? Ainda mais quando essa comparação vem de pessoas que você tem algum afeto, que você admira, seja os seus familiares, seja os seus pais, ou seja a pessoa com quem te criou, ou até mesmo algum instrutor, algum professor que você tenha algum apego, né, que você gosta muito. Então, essa comparação negativa que você faz com os outros é um grande problema. Entenda que nem todo mundo é igual. Na verdade, praticamente ninguém é igual. Então, os gostos de um e os gostos de outro são diferentes. E não é porque um gosta de tal coisa e o outro gosta de tal coisa que eles estão errados, entendeu? Os dois podem gostar de alguma coisa diferente, mas os dois estarem certos. E o porquê que eu odeio profundamente a comparação é que geralmente eles tendem a pegar pessoas que tiveram estilos de vida totalmente diferentes, estiveram com famílias totalmente diferentes, nasceram em locais, em ambientes, tiveram uma vivência totalmente diferentes. Entenda que a comparação ela não surge de um ponto onde os dois saíram do mesmo local, entendeu? Até mesmo quando vocês são irmãos, que você tem praticamente os mesmos pais, ainda assim há muita diferença. Porque provavelmente teve um lapso de tempo entre um irmão e outro nascer. E provavelmente nesse espaço de tempo pode ter ocorrido desses pais estarem mais estáveis, estarem em condições melhores ou não. Então, mesmo se for crianças criados pela mesma família, eles ainda podem ter destinos, hábitos, gostos e como posso dizer, capacidades totalmente diferentes umas dos outros, entendeu? E não necessariamente significa que um está errado ou não. Só que essa comparação faz parecer que sempre vai ter algum errado e sempre vai ter alguém que está mais certo. E isso vai criar uma rixa enorme entre aquelas pessoas que estão sendo comparadas, porque ninguém gosta de ser comparado. Essa é a realidade. E muitas pessoas fazem isso achando que comparar aquela pessoa vai ser algum incentivo, vai ser bom, vai ser de forma positiva. Mas isso vai apenas gerar um rancor naquela pessoa. E isso aconteceu comigo, né, nessa questão da igreja e também na questão das mídias sociais. Então, o que eu recomendo vocês? Que parem de se comparar com os outros, parem de dar ouvido a pessoas que te comparam com as pessoas, porque pessoas que fazem isso tendem a ter um relacionamento tóxico, principalmente, por exemplo, se for alguém que você esteja namorando. Aquela namorada sua, ou aquele namorado seu, fica te comparando com algum ex que ela tinha. Cara, isso é sinônimo de relacionamento frustrado. Porque se a pessoa está com você atualmente, ela te deveria ver melhor do que a pessoa anterior. E se a pessoa não faz isso, significa que aquela pessoa não tem um amor realmente de verdade, pois ela ainda está apegado a pessoas do passado e estão te comparando com essas pessoas do passado.
entendeu? Então, isso tende a, no futuro, se tornar um relacionamento tóxico, tá? E, então, pare imediatamente de estar ao lado de pessoas que te comparem e de se autocomparar, principalmente com as mídias sociais, pois isso vai trazer efeitos extremamente negativos na sua vida e realmente não dá para tirar nenhum ponto positivo da comparação a longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham captado a minha ideia. Dá like, compartilha, se inscreva e até a próxima.